Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aí, galerinha, da turma de Direito Processual Civil 3, onde estamos trabalhando embargos à execução. Como eu coloquei aqui para vocês, já falamos sobre garantia do juízo e efeito suspensivo, mas vamos dar uma lembrada, uma relembrada, na verdade, para poder aquecer e prosseguir ao conteúdo da matéria. Lembro a vocês que todas as aulas de Direito Processual Civil 3 que fala de cumprimento de sentença e execuções, obviamente falamos de embargos e também falamos de petição inicial, porque os embargos são considerados como uma ação autônoma. Existe uma ordem cronológica, então aqui no canal nós temos aula 1, aula 2, aula 3, para quem não é meu aluno presencial, vale a pena acompanhar essa ordem cronológica. Os alunos presenciais já estão cientes, então já estão acompanhando a ordem cronológica. A gente sempre retorna ao assunto anterior para poder lembrar. Beleza? Falando de garantia, de uma maneira bem superficial, porque nós já tratamos isso com muita riqueza de informação em sala de aula, nós sabemos que os embargos eles precisam ter uma garantia, tá? Em que pese constar uma informação teórica de que, em relação à necessidade ou não de garantia, ou seja, necessidade de efetuar algum tipo de pagamento para se apresentar aos embargos de execução, aponta-se de acordo com a regra do novo Código, não é necessário tal pagamento em garantia para que os embargos sejam admitidos. Mas há uma importância muito grande de se constar, de se assegurar ao juízo para poder haver a permissão do seu direito do contraditório da ampla defesa. Nós sabemos que no processo de execução há uma divergência doutrinária no que toca à aplicação do contraditório em ampla defesa, porque o executado, quando recebe a citação e a intimação, ele recebe para pagar em 3 dias sob pena de penhora. Então, ele é obrigado a pagar, ele não tem a oportunidade de defesa. Então, alguns doutrinadores entendem que há uma violação do princípio do contraditório da ampla defesa. Como o devedor não paga em 3 dias, o que acontece? O oficial de justiça retorna no local e efetua a penhora. E a penhora é o quê? É a garantia do juízo. Se assegura a garantia processual pela penhora. E a partir daí conta-se o quê? O prazo de 15 dias para embargos à penhora. Com o quê? Com o juízo seguro, com a garantia efetivada, vamos dizer assim. Tá certo? Então, na execução, existe sim a presença do princípio do contraditório da ampla defesa, porque o legislador oportuniza o devedor a apresentar seus embargos à execução de maneira autônoma, porque estamos falando de título extrajudicial, ação de execução. Beleza? Então é importante salientar que, se forem embargos manifestamente protelatórios, constituirão ato atentatório de dignidade da justiça. Nós já vimos na aula passada isso. Os embargos eles não podem ser protelatórios, porque eles violam norma legal. É considerado um ato atentatório à dignidade da justiça. O que se busca é a resolução do processo judicial, é a entrega da legislação sendo cumprida pelo Poder Judiciário, da resolução da questão, independente de ser procedente ou improcedente, o Judiciário satisfaz o interesse das partes, tá? Efeito suspensivo. Bom, efeito suspensivo não é obrigatório nos embargos de execução, mas há em que o juiz ter que avaliar a probabilidade do direito e o perigo do dano. Se ele identificar que há uma probabilidade e um perigo de dano irreversível, posso colocar essa palavra irreversível, ele vai conceder o efeito suspensivo. E o que é o efeito suspensivo, né? Em regra, em embargos de execução não tem efeito suspensivo. Em regra, excepcionalmente será admitido desde que estejam presentes os requisitos da tutela provisória, que é a probabilidade do direito e perigo de dano, a execução esteja garantida, porque a garantia da execução já é uma possibilidade de recebimento da obrigação da satisfação do credor, porque já tem algo assegurado para ele no fim do processo. O efeito suspensivo pode ser atribuído apenas à parcela da execução, pode, né? Ela pode ser revogada ou modificada por uma decisão fundamentada, e a qualquer tempo.
Vamos dar um exemplo aqui. Eu sou executado, alguém me executou. Eu sei que eu devo, me executam 100 mil. Eu sei que eu paguei 50, mas eu devo 50. Então, eu não tenho dinheiro. Eu recebo a citação de intimação, não pago em 3 dias, tenho bens penhorados, tenho um carro penhorado, que está avaliado em 70 mil. Mas eu tenho e a execução é 100. Eu posso oferecer embargos de execução no prazo de 15 dias, que seria uma petição inicial, autos apartados, vai ganhar um novo número. Informo para o juiz que eu sou real devedor de 50 mil, não de 100. Provo que eu já paguei 50. Deixo o meu veículo de 70 mil como segurança do juízo, como garantia, e eu discuto brigando que eu quero pagar 50 mil, mas eu quero a penhora de algo de 50 mil, a devolução do meu carro, ou eu quero um prazo para pagamento do restante que eu estou devendo. Eu consigo, nessa situação, a suspensão da execução, e o juiz vai avaliar primeiro os embargos da execução, para depois avaliar a execução. Ficaria muito prematuro o juiz indeferir meu efeito suspensivo, ou seria muito arriscado para ele e também abalaria a segurança jurídica do processo, caso ele julgasse procedente a ação de execução e procedente a ação de embargo de execução, as duas. Então, daria ganho de causa tanto para o embargante quanto para o embargado. Dependendo da situação, poderia haver um conflito. Então, seria prejudicial a segurança jurídica. Então, a questão do efeito suspensivo, para entender, em via de regra, não é cabível, mas caso haja o preenchimento da tutela provisória, pode ser cabível. Beleza? Nós entramos nesse assunto na aula passada e fomos bem profundos nisso. Eu falo aqui sobre quando artigo 916, prazo para embargos, reconhecendo que o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido custos e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Prazo para embargos à execução são de 15 dias, exceto no caso da fazenda, que são de 30 dias. Quando o executado é citado, ele tem algumas opções. Ele paga a dívida, opõe embargo da execução e pode requerer o parcelamento. Qual é a orientação que eu dou para os meus clientes que são executados? Ofereçam um parcelamento. Por quê? Porque eu consigo suspender a execução. Tente uma negociação. Porque, de qualquer maneira, se você for real devedor, o parcelamento vai satisfazer a pretensão do credor e vai te excluir e te eximir de eventual penhora de bens, caso você tenha bens para ser penhorado. Então, a melhor solução, na minha visão, praticamente falando, seria uma proposta de acordo. A apresentação de acordo em andamento num processo de execução é passível de suspensão da execução também, tá? E, obviamente, que não vai suspender prazo para embargos da execução. Então, o ideal é apresentar embargos da execução com a proposta de acordo em andamento para suspender a execução e suspender também o andamento dos embargos da execução. E entrando agora na nossa questão, embargos manifestamente protelatórios, levando em consideração que passamos por isso também na aula passada, na aula anterior. Embargos protelatórios são aqueles opostos sem qualquer fundamento razoavelmente sério, os quais têm por fim unicamente adiar o andamento processual. Muitas empresas e poder público, através da sua procuradoria, podem apresentar embargos à execução de maneira que prolonguem mais ainda o andamento do processo. Algumas empresas podem fazer para mudança de gestão e a próxima gestão pegar um passivo alto, ou não tem caixa e está com uma expectativa de recebimento de valor de outro cliente para poder suportar o caixa e poder pagar a execução. Então, às vezes, não há fundamento lógico para a defesa e a empresa ou a pessoa física opõe embargos meramente protelatórios. Esses embargos meramente protelatórios, obviamente, contrariam a norma legal. E aí
podem ser passíveis de condenação, até mesmo de litigância em má-fé, por ser um ato atentatório considerado contra a dignidade da justiça. Tá bom? Artigo 918 fala do juiz rejeitará liminarmente os embargos manifestamente protelatórios, considerando-se conduta atentatória à dignidade da justiça, o oferecimento dos embargos manifestamente protelatórios. Então, se eu tenho a previsão legal do artigo 918, em que o juiz rejeitará, então, rejeitará do verbo rejeitar e obriga, em tese, o juiz a liminarmente rejeitar os embargos manifestamente protelatórios. Se o embargado recebe a citação para apresentar contra-razões de embargos, é porque, em tese, ele não foi considerado manifestamente protelatório. Mas nada impede de que a contra-razões de embargos venha com um tópico falando sobre embargos manifestamente protelatórios. Não sei se eu me fiz bem para explicar esse ponto para os senhores. Em sala de aula, eu acho que eu consegui chegar lá. Vou repetir o artigo 918. Em via de regra, o artigo 918 permite ao juiz que rejeite os embargos liminarmente. Ou seja, sem antes citar o embargado, os embargos são rejeitados quando o juiz entender que ele é manifestamente protelatório. Ponto. Nada impede que o embargado receba os embargos e que, como contra-razões de embargos, que é a defesa do embargado, ele abra um tópico para explicar ao juiz que, em que pese esses embargos não tenham sido rejeitados liminarmente por ser considerado meramente protelatório ou manifestamente protelatório, o embargado explique o motivo pelo qual o fundamento desses embargos não tem nexo e que traz a sensação ou a materialidade de que aquela peça processual é protelatória. E o juiz pode avaliar isso numa próxima decisão ou em sede de sentença, desde que haja prova de que aquele embargo é manifestamente protelatório. Tá certo? Então, não necessariamente, se o juiz não aplica o artigo 918, quer dizer que os embargos não sejam manifestamente protelatórios. Tá? O prazo para embargos é de 15 dias, exceto quando trata-se da vara de fazenda pública, né? Quando trata-se de fazenda, né? De entidade pública, que é de 30 dias. A contagem do prazo de embargos, ele tem que respeitar a regra do artigo 231, porque é um artigo exemplificativo e altamente explicativo, conforme os seus incisos do 1º até o 9º, que fala sobre juntada dos autos do aviso de recebimento, data da ocorrência da citação. Então, cada caso é um caso, deve ser respeitado o artigo 231 para contar o prazo de 15 dias. Tá? Deve-se atentar ao prazo para embargar é contado na forma independente do caso, de haver mais de um embargante. Dessa forma, de acordo com o artigo 915, parágrafo 1º, havendo litisconsórcio passivo na execução, o prazo de cada um é independente. Não há cumulação de prazo. Essa normativa atesta, mais uma vez, que os embargos de execução têm a natureza jurídica de ação. Isto porque, sendo um direito abstrato de acionar o juízo, não se pode condicionar o direito de um executado ao do outro. A Lei 14.195 de 2021 inseriu a citação por meio eletrônico como modalidade preferencial de citação. Por isso que se pede para cadastramento de processos e-mail e telefone, tá? Porque tudo agora está através de meio digital. Então, nós estudamos até aqui, nós fechamos a aula 10, falamos sobre embargos manifestamente protelatórios, falamos de efeito suspensivo mais uma vez e falamos de garantia de juízo. Essa aula que nós vimos, que é na aula passada, nós detalhamos bastante a garantia de juízo, efeito suspensivo e embargos manifestamente protelatórios.
Beleza? Qualquer dúvida que permaneça, estou à disposição. Todos vocês têm o meu WhatsApp. Espero ter sido bem claro nesse material. Atingimos aí a meta de até 20 minutos resumir a aula passada. Qualquer dúvida que permaneça, faça um contato. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.